A redenção de Bebeto. Relembre um Flamengo e Atlético Mineiro bem eletrizante depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Respeita Meu Manto. E nesse fim de semana começa a final da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro medem suas forças e decidem, claro, o título deste ano. E é claro também que o canal não iria deixar de relembrar jogos históricos entre as duas equipes. E vamos relembrar aqui, homenageando esta final de Copa do Brasil, dois jogos eletrizantes que aconteceram pelas semifinais da Copa União de 1987. Na primeira parte desse vídeo, vocês irão relembrar o épico Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, que aconteceu no Maracanã. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Chega like maroto, compartilhe esse vídeo. Agora sim, simbora relembrar este jogaço que foi Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Antes de relembrar a partida, é claro que vamos contextualizar como eram as duas equipes em 1987. O Flamengo ainda tinha no seu elenco alguns remanescentes daquela temporada vitoriosa do final dos anos 70 e ali na primeira metade dos anos 80, como por exemplo o Zico, Galinho e Riquitinho, que saiu no meio dos anos 80, mas voltou um ano depois. Ainda tinha o Leandro, tinha também o Andrade, enfim. O Flamengo ainda tinha campeões mundiais naquele elenco, mas também tinha renovação, como por exemplo o Bebeto, que foi o protagonista desse primeiro jogo, e tinha também Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi. Ele que começou a carreira dele no Grêmio, né, fez uma carreira vitoriosa no Grêmio, porém justamente naquele ano de 87 foi o primeiro ano dele fora do time tricolor, e foi justamente para o rubro-negro carioca, e caiu como uma luva naquele time de 1987. Ele juntamente do Zico foram os dois protagonistas do time. O Flamengo poderia ter uma seleção em campo, mas o time que roubou a cena naquela primeira fase da Copa União foi o Atlético Mineiro, que era treinado pelo Tele Santana. Para vocês terem uma ideia, o Atlético Mineiro foi o líder no primeiro turno e também no retorno. Venceu 10 jogos e empatou 5, ou seja, era uma campanha perfeita. E claro, o grande favorito ao título da Copa União daquele ano. Contudo, essa campanha irretocável do Atlético Mineiro teve um preço, que foi classificar o Flamengo para as semifinais. O que acontece? O Atlético Mineiro enfrentou o Palmeiras na última rodada da primeira fase. Se vencesse, classificaria também o Flamengo. Ou seja, o time mineiro não quis perder a invencibilidade, tratou de vencer o Alviverde e acabou classificando o Flamengo, que curiosamente é considerado o grande rival do Atlético Mineiro fora de Minas Gerais. Ou seja, o Atlético Mineiro ali selou seu destino. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Então deixa aquele like maroto. Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Compartilhem esse vídeo e sigam o canal nas redes sociais. O Instagram é @respeitaMeuManto e o TikTok e o Kawaii é Respeita Meu Manto. Agora vamos continuar relembrando esse jogaço que foi Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. E o Maracanã lotou para ver a primeira parte de Flamengo e Atlético Mineiro. Detalhe, o Atlético Mineiro tinha vantagem, ou seja, o Flamengo precisava vencer se quisesse levar uma vantagem para o jogo de volta lá no Mineirão. E para vocês terem uma ideia, aquela Copa União poderia ter uma final inédita mineira, pois a outra semifinal era disputada entre Cruzeiro e Internacional, que estavam medindo força naquele mesmo momento no Beira-Rio. Enfim, o Flamengo tinha o melhor time em campo, mas em compensação estava enfrentando o melhor time daquela Copa União, que era o Atlético Mineiro, ou seja, já era a promessa de um verdadeiro jogaço. E foi exatamente o que aconteceu em campo, porém com o time mineiro levando a melhor em cima do Flamengo, né? Foi quem teve as melhores chances durante boa parte da partida, era quem mais estava colocando pressão, não se intimidou com o Maracanã lotado, mas o que aconteceu? O Atlético Mineiro, embora tivesse tido as melhores chances da partida, não conseguiu converter nenhuma delas em gol. E foi aí que começou a sobressair a camisa rubro-negro, ou melhor, o elenco vitorioso do Flamengo em campo. E justamente da estrela de Bebeto. Para vocês terem uma ideia, a torcida estava pegando no pé do Bebeto nessa partida. Realmente ele estava fazendo um jogo bem abaixo do esperado. A torcida estava pedindo para o treinador tirar ele do jogo, mas o treinador bancou ele na partida. E
Lá pelos 30 do segundo tempo, Bebeto recebeu um ótimo passe e matou aquele primeiro jogo, né? Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, a festa estava formada, o Flamengo levou vantagem para a partida de volta e ali foi apenas o prelúdio de uma guerra que aconteceria 3 dias depois lá no Mineirão. É interessante, hein, pessoal? Isso porque vocês ainda não viram a segunda parte desse especial, onde teve outro protagonista, hein? E uma verdadeira guerra no jogo de volta lá no Mineirão. Não percam a segunda parte. Antes de encerrar o vídeo, galerinha, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. E você vai ver nesse vídeo outros conteúdos interessantes que eu posto por aqui. E você, torcedor, é para o adversário e diz: respeita meu manto. Até a próxima, pessoal.